Fala galera, aqui é João Dornelles, tudo bem? Mais uma vez, hoje para fechar a série de 6 vídeos falando sobre perfis comportamentais e como eu falei no último vídeo, esse talvez seja o vídeo mais importante de todos. Claro que para você entender o que está acontecendo aqui é importante que você assista toda a série, do contrário você vai ficar meio perdido. Aqui embaixo estão os links dos últimos 5 vídeos, então do vídeo 1 que nós falamos, comecei a apresentar a ideia de perfil comportamental e falei do perfil da águia, o vídeo depois que eu falei do perfil do lobo, depois do gato, do tubarão. E no vídeo anterior eu fiz uma conclusão de que forma nós podemos fazer uso, as reflexões que nós podemos te gerar e tirar, algumas delas, né? Sobre os conhecimentos que a gente passa a ter sobre perfil comportamental. Então antes de assistir esse vídeo faz sentido você ir lá, clique nos links aqui embaixo, vá até lá e entenda um pouquinho do que eu estou falando, do que a gente está falando sobre perfil comportamental, assista os vídeos para você ter noção qual é o seu perfil exatamente, para depois você chegar aqui nesse vídeo que é um dos mais importantes. Por quê? No outro vídeo, principalmente no anterior, eu falei que eu ia ensinar uma ferramenta da PNL, uma técnica da PNL, da programação neurolinguística, que me ajudou muito na minha mudança comportamental e que vem me ajudando na minha mudança comportamental ao decorrer dos tempos e que eu acredito que vai ajudar demais você também com a sua mudança, com aquilo que você busca. Bom, as suas mudanças de comportamento. No último vídeo eu sugeri que você fizesse 3 listinhas. Uma listinha com o que você tem de bom. Aliás, vamos falar do processo de evolução? Uma listinha com o que você tem de ruim, aquilo que você percebeu que é negativo dentro de você, que você precisa mudar. Segunda listinha, uma listinha de quais são as áreas, ou as coisas, ou as pessoas que você magoa, machuca, ou as áreas em que você se prejudica por ter essas questões negativas. E por fim, não é? Que você faça uma lista de ações sobre o que fazer para mudar. E essa lista de ações, essa técnica que eu vou te dar agora, vai te ajudar muito a construir essa lista de ações sobre o que fazer. Bom, não sei se você já pensou, já adivinhou o meu perfil, e aí o que você acha? Assistindo os meus vídeos, qual é o meu perfil? Já pensou nisso? Se você não me conhece de sala de aula, se me conhece de sala já sabe qual é o meu perfil, mas se não... Bom, o meu perfil originalmente é um perfil gato, exatamente, eu sou mais voltado para pessoas, sou gentil com as pessoas, sou mais de humanas, gosto do trato, né? Trabalho na área de recursos humanos, porque eu ajudo a desenvolver pessoas, com treinamento, desenvolvimento, sou terapeuta, né? Gosto de desenvolver pessoas, gosto dessa área de desenvolvimento humano, me dou muito bem com isso, não é? Claro que ao decorrer do tempo eu percebi algumas necessidades de transformação. Um dia um gestor, e aí serve uma dica que serve para os gatos, tá? Um dia um gestor meu, Sr. Fernando Amarante, um cara que eu admiro demais, trabalhei com ele, com o filho dele, o Rodrigo, foram pessoas que me ajudaram muito no meu processo de transformação, de evolução pessoal e profissional também. E aí o Fernando uma vez me disse assim: João, as pessoas precisam gostar menos de você. Ele é um tubarãozão assim, sabe? E eu falei, cara, eu acho que eu levei quase 2 anos para entender isso, eu nunca agradeci ele. Fernando, se por acaso você assistir, acho que não vai assistir, mas enfim, se por acaso você assistir, se alguém conhece ele assistir, diz isso para ele, obrigado, eu vou ter a oportunidade de encontrar ele e dizer isso para ele ao vivo ainda. Porque eu demorei um tempo, mas como caiu essa ficha? Eu entendi que eu como gato, eu precisava ser mais agressivo, mais direto, mais objetivo com as pessoas. E isso significava desagradar algumas pessoas, sim, era isso que o meu ego do gato, meu perfil não deixava. Eu pensar que eu ia desagradar alguém, a maior coisa que eu mais gostava em mim era a ideia de as pessoas gostarem de mim. Era o maior orgulho que eu tinha de mim, de ter bons relacionamentos. E ter que quebrar isso foi difícil, mas era essencial para que eu transformasse os meus objetivos. Eu vou contar uma breve história para você entender como é que eu fiz a minha mudança. Quer dizer, ela não terminou, né? Eu continuo mudando continuamente, continuo buscando mudança, mas uma das mudanças que eu precisei fazer na minha vida para alcançar certos resultados. Eu tive uma oportunidade de abrir uma franquia de uma empresa em Belo Horizonte e eu fui para lá e eu não consegui, por incompetência. Eu não era um bom vendedor, não sabia vender, acreditava que eu não sabia vender, achava que vender era chato, que o produto era caro, que vender era ruim, acreditava um monte de coisa, que o cliente não queria saber de vendedor, acreditava um monte de coisa. Como um gato, eu tinha dificuldade de apertar as pessoas, de cobrar, sabe? Dificuldade de dizer não e de ser mais duro. E eu quebrei a empresa lá, quer dizer... Mal consegui abrir direito, já toda a grana que eu tinha eu gastei, eu só recebi uma ajuda de custo da empresa para sobreviver, a graninha que eu tinha mais foi, então assim, eu fiquei zerado. E aí eu fui para uma outra empresa depois, que essa outra empresa me deu a oportunidade de poder me tornar um treinador, que era o que eu queria, me tornar um treinador e ganhar por isso, para dar treinamento e tal. Só que o cara me falou que eu tinha que investir R$18 mil no meu primeiro, eu tenho 2 Master Coaches hoje, era o primeiro Master Coaching, na formação em PNL, programação neurolinguística, de Executive Coaching, de Leader Coaching, de comunicação ainda. Eram cerca de 5 treinamentos que saíam R$18 mil. Eu falei pra ele, cara, eu não tenho esse dinheiro, né? Não tenho. E aí ele me disse assim, não, mas eu vou te dar um emprego.
Ele ia me pagar 2 mil por mês. Opa, 2 mil por mês, salário fixo, né? E a parcela, quanto é que fica? 18 mil dividido em 12 vezes de 1.500. Tipo, 2 mil menos 1.500, sobra 500, menos 400 de aluguel, sobra 100. E aí, como é que eu vou comer, ligar pro cliente, visitar o cliente, um monte de coisa? Aí que eu descobri que o emprego era na área de vendas. Ele me disse, você pode ganhar comissão. Aí sim que ferrou minha cabeça, né? Porque eu falei, cara, eu acabei de fechar, de quebrar praticamente uma empresa que eu mal consegui abrir, efetivamente, porque eu não soube vender. E você quer que eu vou trabalhar com vendas? Não, você tá maluco, não vou. E eu ia desistir. E um dia ele me pegou e me deu um chicote. Pra quem não conhece, chicote. No coach a gente adapta, né? Chicote. Pá! Me deu uma conversa, me deu tanta porrada nessa conversa, que eu expandi minha cabeça e disse, quer saber? Vamos! E eu me agreguei a várias ideias positivas para me ajudar a fazer isso, mas como é que eu comecei a transformar o meu comportamento? Primeiro de tudo, eu olhei, o que tem no meu jeito gato de ser que me atrapalha? Né? Eu vou dar um exemplo de gato, da minha mudança de gato para tubarão, mas você adapta aí para sua vida, claro. O que no meu jeito gato me atrapalha? Bom, eu tenho dificuldade de dizer não, eu sou muito prolixo, eu falo demais, eu tenho dificuldade de focar numa coisa só, eu tenho dificuldade de ser direto e objetivo com as pessoas, sei lá, eu fiz uma lista das dificuldades que eu tinha e comecei a perceber como é que aquilo me atrapalhava. E aí que eu usei uma técnica extraordinária, agora sim, vem a técnica da PNL, chamada metamodelagem. Modelagem, a modelagem consiste basicamente em você pegar um padrão, um modelo de negócio, um modelo de pessoa, um modelo de qualquer coisa, de estilo, de qualquer coisa e modelar, copiar para você. O que foi que eu fiz? Na época eu conheci um dos melhores, quiçá o melhor vendedor que eu já conheci na minha vida, que depois veio a ser meu sócio. Eu nunca vi um cara tão hábil em vendas e tão bom como ele é, o Matias. E ele era meu colega de trabalho, a gente era vendedor juntos e ele era o melhor vendedor da empresa, ele que mais vendia. Eu sentei do lado dele. Eu lembro que teve uma tarde, um dia, que eu acho que foi uma tarde inteira, eu fiquei o dia inteiro só ouvindo o Matias no telefone para entender o que ele fazia. Aí eu ia para uma visita para um cliente, dava errado. Aí eu voltava, Matias, eu fiz assim, por que deu errado, o que você faria? Aí ele me dizia, João, eu faria assim, eu faria assado. Aí ó, cartinha na manga, eu fui aprendendo. E aí eu vi que ele era muito direto, muito objetivo, eu passei a ser direto e objetivo também. Eu vi que ele era muito focado, eu tinha dificuldade de focar. Eu ouvi outras pessoas conversando e o gato é assim, ele fica ligando o que os outros estão falando para poder conversar junto. Eu saí, peguei meu computador, fui para a cozinha da empresa, trabalhei lá na cozinha da empresa. Enquanto eu não conseguia aumentar meu foco lá, eu não voltei. Depois que eu fiquei umas 2 semanas trabalhando na cozinha da empresa, eu subi e voltei para a área do comercial. E aí eu consegui trabalhar focado, aprendi a dizer não para as pessoas. Como um bom gato, eu avisei para as pessoas ao redor, né, que eu ia mudar, que eu não ia estar tão disponível, né, que eu ia estar mais direto, não ia mais ajudar tantas pessoas. Até para os outros não se magoarem comigo, né? Mas enfim, fiz isso. E aí eu comecei a exatamente fazer o quê? Copiar o Matias, modelar o jeito dele de ser. E aí eu aumentei consideravelmente, absurdamente a minha capacidade de venda, né? E ao ponto de conseguir pela empresa vender. Depois, hoje eu sou um empresário, eu sou a minha empresa, então eu me vendo, né? Dentro das minhas necessidades de trabalhar a área comercial da minha empresa. Quer dizer, eu aprendi a vender exatamente porque eu modelei, peguei um modelo de alguém que era muito bom naquilo e comecei a usar para mim. Aliás, tem uma especialista de Harvard que fala sobre isso, sobre mudança comportamental, e ela diz assim, ó, tem algum comportamento que você não tem? Não tem problema, finge que você tem ele, finge! Tem gente que se incomoda com isso. Ah, João, mas aí não vai ficar natural. No começo nunca vai ser natural, afinal de contas você não desenvolveu essa habilidade. Mas você tem dentro de você qualquer habilidade, todas do mundo, todas. Então para com esse papinho de dizer eu não sou bom em vendas, eu não sou bom com pessoas, eu não sou bom nisso, não sou bom com regras, eu não sou bom com criatividade. Você é bom com o que você quiser ser, desde que você acredite. E se você não desenvolveu aquela habilidade, escolha alguém, encontre alguém que tem aquilo que você quer. Você é uma águia, precisa ser mais centrada, ter mais organização. Quem é o lobo que você conhece que é muito bom nisso? Você é um lobo que precisa ser mais mente aberta? Quem é a águia que você conhece? Modela essa pessoa, começa a copiar efetivamente essa pessoa. Com o tempo isso vai se tornando natural para você. Faz sentido? Legal? Eu venho usando muito isso para modelar treinamentos, negócios, relacionamentos, forma de ser, de agir, de me comportar. Então isso vem transformando consideravelmente a minha vida. Espero que tenha valido a dica, é uma dica preciosíssima, eu levei muito tempo a aprender isso e eu tô te entregando aqui de graça, então até você podia me retribuir. Curte aqui embaixo, compartilha, para que mais pessoas possam ter acesso a isso. Isso é uma forma de você pagar essa dica que eu acho que foi bastante importante. Se você gostou, dá um gostei aqui, compartilha com as pessoas, tá bom? E manda suas dúvidas como sempre se tiver. Beijo e até a próxima.